Oi, boa noite. Tudo bem? Vocês podem ativar o microfone de vocês para vocês falarem comigo. Tudo bem, Mário? Tá no bate-papo, escrevendo, né? Vocês têm vergonha de falar comigo? Cadê o chat? Catarina. Oi, Catarina, tudo bem? Cadê teu pai? Deixa eu partilhar logo aqui a tela com vocês. Oi? Quem foi que assistiu a última temporada daquela minissérie Sob Pressão? Hum? Oi, segundo, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Hã? Tá tudo bem? Tudo bom, Rolinha? Oi, tudo bem? Que bom tê-la aqui, você e Catarina. Bom ter todos vocês aqui. Deixa eu tentar logo compartilhar aqui logo a tela com vocês. Às vezes dá um tiltzinho. Tá todo mundo assistindo aqui a tela? SUS 30 anos? Sim. Tá bom. Fizemos 30 anos, hein? Tudo bem que muitas vezes não somos lembrados, mas já completamos 30 anos. Eu gostaria de fazer um convite para vocês, que estão participando da sala aqui, para que a gente pudesse transformar esse momento. Deixa eu falar aqui com vocês. Aureliano, Catarina, o Mário e o Roberto. O Roberto é tão calado. Fala comigo, Roberto. Eu gostaria que a gente transformasse esse nosso momento num momento de mesa redonda, que a gente pudesse fazer uma roda de conversas, para a gente trocar saberes, para a gente fazer uma coisa, um momento diferente. O que é que vocês acham? Diferente de eu só vir aqui expor algumas informações acerca do tema, que a gente pudesse conversar, né, sobre o tema, que a gente pudesse fazer uma troca de saberes. Bora? Todo mundo ativando o seu microfone. Parem de vergonha.
vocês já estão presentes na sala, né? Deixa eu falar aqui com o Roberto que ele não está. Ah, papai está aqui. Oi, Aureliano! É o Saudade. segundo, é o irmão dela. Não, eu sei, mas alguém colocou aqui, Catarina colocou, papai está aqui. Mostra pro teu pai. Olha o que eu estava lendo. Ah, legal. Olha, ela estava lendo o nosso livro, Catarina. Verdade. Que tal? Tá gostando? Sim, sim, eu vou deixar no consultório, inclusive. Maravilha. Parece um livro de cabeceira, mano. Tem que ter, Verdade. né? É. Então, aqui, deixa eu minimizar aqui para a gente ver se a gente começa. Nós estamos já no período, deixa eu olhar. Já estamos a 5 minutos de começarmos, né? No tempo regular, a nossa conversa. E a proposição do tema, ela foi em função não somente dos 30 anos de SUS, mas da grande realidade que nós estamos vivendo, né? No mundo, claro, mas no nosso país, né? Todos são sabedores da minha prática, né? Insistente e persistente no sistema único, né? Sou saúde pública desde que eu comecei a fazer saúde, eu comecei já na saúde pública, né? E ao longo dos anos, acompanhando, é claro que eu não tenho 30 anos de SUS, né? Mas eu tenho pelo menos 20, 21, né? Deixa eu admitir aqui. Ah, Renatinho Nogueira, né? Eu tenho minimamente 20 anos de SUS, né? Então, eu venho acompanhando esse trajeto, né? O transcurso desse, desse, desse sistema, quais foram os nossos desafios, né? E quais são ainda, porque nós nunca o teremos acabado, né? Eu sempre, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, de falar do tema para qualquer grupo de pessoas que sejam, principalmente para nós que somos profissionais da área da saúde e que quando nós saímos da academia, na grande maioria das vezes, eu arrisco até dizer que cerca de 70% de nós saímos, entre 60% e 70% de nós, acabamos saindo das academias, né? E vamos nos empregar no sistema público de saúde, né? O qual é regido direta e fortemente pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu venho diante das possibilidades, das oportunidades que eu tenho, eu sempre convido a todos que nós façamos, sim, reflexões críticas ao sistema, mas muito mais do que sermos críticos a ele, que nós possamos alavancarmos e empunharmos as nossas ferramentas de trabalho na proposição da mudança dele, né? E onde isso começa, Maíra? Como é que eu faço isso? Isso a gente faz quando a gente não se rende, né? Isso a gente faz quando a gente realmente se compromete com o nosso público, quando a gente se compromete com a nossa clientela, né? E com a população a qual a gente está prestando o serviço, tá bom? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, né? A todos vocês. Alguns foram meus colegas, né? Passaram junto comigo, outro, a Aureliano, por exemplo, né? Tá na pediatria junto comigo, Renatinho aí, meu amigo, meu salvador, foi meu anjo e continua sendo, né? Tive a oportunidade de ser professora dele de 7º, tá? E a todos que eu ainda estou professora e que ainda virei a ser, tá bom? Sejam bem-vindos e eu vou ratificar o convite para que a gente faça desse momento, dessa sala de aula, que a gente possa fazer um grande momento de troca de saberes e de experiências. Se a gente puder transformar numa roda de conversas, para mim tá tudo bem, tá bom? Vamos começar. Vamos? Posso? Então, quando eu pensei, quando a coordenação nos solicitou, né, que nós propuséssemos temas para a gente fazer o nosso workshop, nosso meeting, eu logo, dentro do estágio de saúde pública e da saúde coletiva, eu logo pensei em trabalhar o Sistema Único de Saúde, né, porque seria tamanha injustiça eu não ter a oportunidade de fazê-lo e não fazê-lo, tá bom? Porque é notório que para todos nós é notório que ele é um sistema extremamente eficiente e eficaz. Lá na frente a gente vai começar a discutir, a gente vai acabar chegando aos grandes nós, que é onde é que eu convido vocês para a gente desatar,
né? É muito fácil a gente apontar os nós, é muito fácil a gente dizer o que não presta. Eu sempre digo para todos, em todos os âmbitos da nossa vida, que apontar os erros é fácil, difícil a gente se comprometer em desfazê-los, né? Desfazer os nós e repará-los, tá bom? Então, para quem não estava ciente, o SUS fez 30 anos, né? E historicamente a gente faz uma retrospectiva, aqueles que ainda não conseguem se lembrar das aulas, mas a gente precisa relembrar que o Sistema Único de Saúde atual, ele começou a funcionar a partir da Constituição de 1988, a qual definiu, né, as garantias do direito à saúde no nosso país. Oi, a mamãe está dando aula? Não, um momento, gente, piscina não, tá? E, historicamente, ele nasce com a Constituição de 1988 e a partir das leis 8.080 e 8.142/90 é que ele começa, então, a ser implantado e implementado no nosso país. É onde são determinadas as diretrizes, os princípios, né, do SUS, a forma de financiamento e participação popular. Então, relembrando do que eu estou falando, dessa história, hein? Historicamente, a gente pode relembrar que nós viemos da substituição de um modelo lá atrás, de um modelo campanista sanitarista, o pessoal aqui do quarto, né, que acabou de fazer prova de saúde coletiva, está bem fresquinho na cabeça de vocês. A proposição do modelo campanista sanitarista, que acaba sendo substituído, né, a partir na era Vargas, ele começa, então, a ser substituído, até que o modelo médico hospitalocêntrico o abarca, e em meados da década de 70, ele começa a entrar em colapso. Por quê? Porque era um modelo de atenção que priorizava apenas o atendimento individual. Era o modelo no qual se investia na construção de grandes hospitais, né? No investimento de especialidades médicas, não se investia em prevenção e promoção da saúde. Ora, nós vimos isso agora na Covid. O que foi que aconteceu conosco? Muito embora nós estivéssemos e tenhamos e estivéssemos aguardando que chegasse a pandemia, nós não tivemos pernas suficientes, então nós corremos contra o tempo na proposição, e eu estou falando de Brasil e de mundo, nós corremos na proposição da construção de grandes acampamentos, hospitais de campanha, transformamos alguns lugares, como foi o caso do Abelardo Santos, que é um hospital de alta complexidade, nós o transformamos como referência de atendimento no Covid, né? Exatamente para que a gente pudesse atender a toda a nossa população e nem demos conta totalmente, tá bom? Então, isso lá em meados da década de 70 fez com que o modelo hospitalocêntrico biomédico entrasse em colapso, sendo então fomentado um grande movimento nacional para a substituição do modelo social que nós temos hoje de assistência e prestação de serviço, culminando com a proposição do Sistema Único de Saúde, com a Constituição de 1988. Tudo bem, meus amores? Está tudo certo aqui? Estou indo rápido. Estão me acompanhando ou não? Tudo ótimo. Ótimo. Eu perguntei aqui para quem foi que teve a oportunidade de acompanhar Sob Pressão. Alguém viu? Alguém acompanhou a última temporada? Que falou exatamente do Covid? Se vocês não acompanharam, é uma sugestão, tá? Não estou fazendo campanha para nada, mas eu sugiro que vocês possam assisti-la para que vocês adentrem a realidade dos hospitais. Como é que nós lidamos realmente, né, com as dificuldades da carência de materiais, né, e como é que a gente tropeça, perdão, nessas situações. Então, vamos adentrar no tema. Tendo feito o aparato histórico que nos trouxe até aqui, né, a gente vai adentrar, então, na temática da proposição do workshop, tá bom? Então, a situação, né, atual da pandemia, ela é mundial, por isso ela é pandemia, tá? E ela colocou os sistemas de saúde, né, do mundo inteiro à prova. Quando a gente está falando de Brasil, claro, porque nós temos o domínio disso, nós temos o conhecimento do nosso país, mas ela colocou todos os sistemas de saúde à prova. E acreditem que todos entraram em colapso.
tá? Então, foi um grande desafio para todas as nações, para todas as gestões, né? Fazendo com que vários países que não tinham, por exemplo, a gente viu a Itália entrando em colapso, a gente viu os Estados Unidos, que é uma megapotência, entrando em colapso, nós vimos a Alemanha sucumbir, né? Vimos a França, o que nos faz repensar como é que estão organizados os sistemas de saúde, e o grande convite é para que a gente reflita qual é o sistema de saúde que nós temos, né? Essa a proposição do nosso debate, né? Da nossa conversa, que a gente faça essa reflexão de o nosso sistema, ele presta, ele não presta, né? Em comparação aos demais sistemas, o que nós temos? Olha, Jonathan entrando, tá? Então, foi uma situação. Eu sempre falo que a gente não tem uma pandemia que a gente possa comparar. É muito certo que os seres humanos no planeta Terra já foram assolados por outras grandes pandemias, como a gripe espanhola, como a peste bubônica. Nós já tivemos populações dizimadas por essas doenças e outras, só que nós não temos um real panorama numérico, situacional, epidemiológico, que possa nos referendar e referenciar tanto quanto nós temos hoje, né? Porque, além de nós termos o sistema informatizado de bancos de dados de informação e de informações, nós temos instrumentos de captura, nós temos instrumentos de registro, nós temos sistemas organizados para esse registro de notificações. Tudo bem? Então, a gente vai fazer um panorama da saúde pública no Brasil, tá? A gente, como eu estava falando, né, que nós temos grandes nações que são grandes potências econômicas no mundo e que sucumbiram, né, ao colapso do Covid. Para começar, porque até hoje, na verdade, nós ainda estamos estudando o comportamento da doença, nós temos uma suspeita, nós temos hipóteses, né, do comportamento da doença, é tudo muito novo, e isso desafiou o mundo inteiro, tem desafiado o mundo inteiro, fazendo com que a gente tenha... Hoje eu escutei na televisão, hoje eu estava assistindo ao Jornal Nacional, e eu estava vendo que o Brasil foi o país que teve a moda variável, moda média, alguma coisa... Foi o único país, ou o primeiro país, que teve a sua moda variável controlada e estável desde maio, né? E aí é que a gente precisa pensar nessas referências de dados com relação ao sistema que nos rege, tá bom? Durante as nossas aulas, eu sempre procuro falar para vocês da importância do nosso sistema. Inclusive, eu falo para quem já foi para o exterior, principalmente para quem já foi para os Estados Unidos, né? Eu sempre dou o exemplo de que para a gente adentrar nos Estados Unidos, para a gente passar férias nos Estados Unidos, a gente, quando vai tirar o passaporte, a gente já tem que pagar um seguro de saúde, né? Porque o país, ele não se responsabiliza por nada que aconteça à saúde, né, do estrangeiro em terras dele, tá bom? Então, você só consegue fazer esse traslado legalmente, você só consegue fazer essa visita ao país se você pagar isso. E aí eu peguei um dado, né, informativo falando que no final de março, né, no auge da pandemia, um adolescente de 17 anos morreu de Covid na cidade de Lancaster, na Califórnia, depois de seu atendimento ter sido recusado porque o jovem não tinha seguro-saúde. E aí eu pergunto, isso é a realidade do nosso país? É isso que acontece no nosso país, né? Como é que é o nosso sistema de saúde? Vamos voltar para os princípios doutrinários do SUS. Quem pode falar aqui? Quem fez prova e pode falar disso? Rolínia, os princípios aqueles da equidade, da integridade e da... Como é que eu tô dando outro? Para de pedir cola. Olha, é isso mesmo. E também tem a questão, por exemplo, da hierarquização. Nós temos a divisão dos princípios, né? Nós temos os princípios doutrinários. Olha a minha prole aqui. Vão embora que eu estou dando aula.
Não adianta pedir piscina. Um momento, desculpa, turma, desculpa. Não adianta pedir piscina que vocês não vão. Nós temos os princípios doutrinários do SUS e nós temos os princípios organizativos. Dentro dos princípios doutrinários, nós temos a universalidade, a integralidade e a equidade, né? Eu dei cola para os meus quartos anos, que eu disse o seguinte, que para a gente não errar, os princípios doutrinários são sempre ad, os organizativos são sempre ão. Então, os organizativos são municipalização, hierarquização, né? Descentralização, controle social. Lembrou, Aureliano II? Tá? E dentre os princípios doutrinários que regem o SUS, a gente tem a universalidade, que foi a qual foi subtraída deste jovem da Califórnia, né? Foi subtraída dele. Se ele tivesse em solo... pode falar. É interessante mencionar que eu vi, por exemplo, um caso lá dos Estados Unidos que o cara foi internado com Covid, ele foi tratado, ele ficou mais de um mês hospitalizado. A conta que ele saiu de lá do hospital foi de mais de $1 milhão. Exatamente. Então, e ele tem que pagar aquela conta. Então, a pessoa sai com aquela sensação, poxa, não era melhor ter morrido? Isso não é uma coisa legal, né? Porque a gente o cara vai passar a vida inteira com essa dívida. A gente acaba rindo de uma situação que é trágica, né? Porque, infelizmente, são países... Infelizmente, nós estamos diante de países que são riquíssimos, né? Mas que não têm um sistema de saúde o qual atenda a sua população. Não é isso? Que atenda a sua população gratuitamente. E, pasmem, o brasileiro, né? O Brasil, ele é o maior sistema público do mundo. Ele só não é o único porque nós temos Cuba. Porque se nós não tivéssemos Cuba, o qual nós copiamos, ele seria o único sistema privado 100% do mundo. Certo? E dentro do princípio doutrinário da universalidade está previsto que todos, sem distinção de raça, de condição social, sem distinção de nada, ele tem o direito ao acesso aos serviços e bens de saúde, na sua integralidade e de maneira equânime, atendendo às suas subjetividades, certo? E aí é que é o grande X da questão. É por isso que eu sempre amarro, quando eu volto a falar, quando eu venho falar de Sistema Único de Saúde, eu sempre amarro essa reflexão, porque é muito comum que a gente critique o que não funciona. É muito comum a gente ver aquela situação que a gente teve lá no IML. Porque eram corpos empilhados em caminhões frigoríficos. Isso foi uma notícia que foi no mundo inteiro. Mas não foi veiculado que os sistemas privados aqui do Pará, eles não atendiam mais as pessoas. Eles fecharam as portas, fecharam as grades das suas unidades e não atendiam mais a população. O que dizer disso? Né? A pandemia está acabando, graças a Deus. A pandemia está se controlando e os sistemas privados não se readequaram, diferente do sistema público de saúde. Né? Hoje eu vi a notícia de que parece que eu não sei se é Marabá que vai começar a desfazer o hospital de campanha, né? Por conta da redução do número de casos, né? Ou seja, o sistema único se replanejou, se refez, foram alocados recursos para então serem feitos os hospitais de campanha. Nós transformamos unidades que não eram referência da Covid para serem atendimento específico de Covid, né? Não sei se vocês sabem, mas a Santa Casa de Misericórdia teve um setor, uma ala toda transformada em atendimento único e exclusivo de Covid. E vocês sabem que a Santa Casa não é referência de atendimento de porta aberta, certo? E aí? Como é que fica a nossa reflexão a respeito disso, né? Deixa eu diminuir, tirar minha careta daqui, que eu não gosto de ficar me olhando.
tá? Então, essa situação não ocorre no Brasil, por quê? Porque o acesso ao atendimento médico é gratuito, é garantido pelo Sistema Único. Esse sistema é uma grande fortaleza do país. Vocês imaginam só? Vamos fazer uma reflexão. Se nós, né, tem um dado lá na frente, eu vou mostrar para vocês um dado que eu obtive no dia 12. Era a última atualização, quando eu preparei a apresentação. Aí eu queria tirar no dia 13, né, mas eles ainda não tinham feito, como eles fazem a atualização às 19, e aí eu peguei no dia 12, eu tinha uma atualização de quantos casos, acho que eram 4 milhões de pessoas tratadas, diagnosticadas, alguma coisa lá na frente tem. Então, vocês imaginam, olha que nós já morremos muitos brasileiros, né? Muitas pessoas em terras brasileiras, brasileiros e estrangeiros. Vamos pensar se nós ainda estivéssemos regidos pelos moldes, né, anteriores à Constituição de 1988, quantos de nós não teríamos morrido sem acesso aos serviços de saúde, né? Eu acho que a gente teria morrido, pelo menos a metade da nossa população teria sido dizimada, né? É isso que eu fico pensando, porque nós não podemos comparar as nossas condições de saúde aos países desenvolvidos, né? Nós temos populações muito assoladas, deverasmente assoladas pelas iniquidades, né, sociais, e que, somadas ao não acesso aos serviços de saúde, teria sido realmente, eu acho que teria sido dizimada, eu acho que pelo menos 50% da nossa população. Tá bom? Então, para a gente relembrar por que há essa afirmação, né, de que o Sistema Único de Saúde é uma grande fortaleza do nosso país. Porque é um sistema que ele trabalha em vários aspectos. Eu sempre digo que a gente não pode esquecer do SUS nunca quando a gente compra uma carne, a gente não pode esquecer do SUS quando a gente usa um sanitário, né? A gente não pode esquecer do Sistema Único de Saúde quando a gente compra uma couve, lá quando a gente vai lá na feira da Ceasa e a gente compra uma couve. A gente não pode esquecer do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque ele regula todos os serviços e bens que estão relacionados à vida e ao consumo humano, certo? Então, quando a gente tem o nosso cachorrinho, quando a gente tem o nosso pet, que a gente leva lá no pet shop para a gente fazer a tosa, para a gente fazer a vacinação dele, a gente tá ou a gente não está regido pelo Sistema Único de Saúde? A gente tá, né? O PET, as zoonoses, não são as doenças que são transmissíveis aos homens através dos animais? Então, o Sistema Único de Saúde não faz o controle de zoonoses? Então, aquele PET, que ele é particular, que eu levo o meu cachorrinho para fazer a tose, para fazer a vacinação, ele não faz informação para o Sistema Único de Saúde do controle de animais? Faz, certo? A questão é que a grande massa do nosso país, se não formos nós, cientistas, que temos acesso, né, a essa informação, infelizmente, a nossa população não sabe o que tem. Não sabe o plano de saúde gratuito que tem. Então, é por isso que critica, ao invés de reivindicar e fazer a fiscalização da prestação de serviços. Tudo bem? Então, olhem aqui esse gráfico que eu peguei de uma pesquisa, né, que fala... É recente, tá? É bem recente. Que ele mostra a quantidade, a utilização de pessoas, como é que é a utilização do Sistema Único de Saúde, né, pelas pessoas. Ele fala que 3 a cada 4 brasileiros utilizam exclusivamente o Sistema Público de Saúde. Gente, aqui nós somos 9 participantes nessa sala. Quem aqui já fez utilização do Serviço Único de Saúde? Sistema Único de Saúde. Eu já fiz.
Eu Quem já também, professora. Eu já fiz. Já fez? O Roberto. Quem mais já fez? Mário, Catarina e Aureliano. Eu Renato, já fiz. Thaís. Nós nunca, professora. Quem? Eu já fiz utilização do Sistema Único de Quem Saúde. não, quem não fez? Eu e a Catarina não fizemos. Aureliano e Catarina. Tá bom. Eu vou A fazer uma saúde de pergunta. nós é muito boa. É. Pois olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabes quando é que tu fazes a utilização do serviço de Sistema Único de Saúde? Alguém quer falar ou eu falo? Campanhas de vacinação. Campanha de vacinação. Você já se vacinou, Aureliano, Catarina? Ah, sim, sim. Ah! Outra coisa. Você faz faculdade numa instituição particular, correto? Sim. Está se graduando na faculdade particular, Eu já certo? graduei. A minha irmã está graduando ainda. Tá. E aí, vamos relembrar quem será que faz a fiscalização das nossas clínicas? Vigilância sanitária Vigilância do sanitária. município. Para o funcionamento de uma clínica odontológica, seja ela numa instituição pública ou privada, seja o nosso consultório, a gente precisa de um alvará de funcionamento, que ele só é emitido a partir da fiscalização da saúde, que é realizado pela vigilância sanitária. A vigilância é um órgão de competência municipal, que é regido pelo Ministério da Saúde, e, portanto, ele é Sistema Único de Saúde. Então, o grande problema do nosso país é que nós não sabemos onde o SUS está. Certo? Vocês estão conseguindo acompanhar o quanto é grande o meu convite para que a gente comece a refletir de maneira construtiva o Sistema Único? É esse que é o convite. Entendeu? É que a gente nem mesmo sabe, nós temos 30 anos de Sistema Único. 30 anos. E nós estamos saindo das academias de saúde. Nós estamos adentrando um mercado de trabalho de saúde que é regido por esse sistema que nós não sabemos como funciona. Então, gente, o que eu falo? Se eu não sei como ele funciona, eu não sei quais são os direitos e deveres. Sei. Tem um candidato na televisão, candidato agora, atual, que ele está dizendo que ele vai fazer assentos preferenciais para mulheres nos ônibus. Aí eu te pergunto, ele como vereador, ele pode fazer isso? Me responda. Bem, o poder ele tem, né? O dever é outra coisa. O direito, né? Quem concorda ou não concorda? Eu discordo. Quem? Ah, não. Você tá Não, eu quero saber quem concorda e quem discorda com o Aureliano. Que o Aureliano disse que ele pode fazer. Ele tem o direito de fazer. Quem aqui acha que ele pode? Quem aqui acha que ele não pode? Ele não pode fazer. Porque não existe nenhuma política maior que ele que diga que as mulheres precisam ser beneficiadas com assentos preferenciais para ele pleitear para o município dele. Porque não tem nenhuma prerrogativa. Você entendeu? Ele não pode criar da cabeça dele que eu sou mulher, onde o meu direito como mulher, onde a minha condição de ser mulher, ela supera a tua condição de ser homem. Para sentar no banco de ônibus. Não existe isso. Não tem um estatuto da criança e adolescente. Não tem um estatuto do idoso, um estatuto do deficiente. Que me diga que eu, por ser mulher, não tenho o estatuto da mulher que diga que eu sou mulher, eu tenho que entrar no ônibus, eu tenho que ter um lugar. Isso não pode ser regido só em Belém. Você entendeu, Aureliano? Que o grande problema é que a gente não sabe, dos direitos. Então, eu tenho certeza que ele vai ter um bocado de gente que vai votar nele só porque ele está dizendo isso que ele não pode fazer. Entendeu? O grande problema do nosso país. Então, o que eu faço para vocês, nós somos 9 pessoas aqui.
Se nós que somos esses 9 sairmos desse momento sensibilizados ao menos e informados um pouco mais a respeito de como funciona esse sistema, e se vocês chegarem lá na ponta, nos consultórios de vocês, ou em algum momento onde vocês possam expressar as suas opiniões acerca desse sistema e que vocês possam, né, a partir desse nosso encontro, formular novas opiniões e reflexões acerca dele, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Por isso que eu tô pedindo para vocês, assistam essa nova temporada do Sob Pressão, porque ele mostrou muito, não interessa se é Globo, se é Band, eu nem assisto televisão, na verdade, né? Mas como era uma temporada que falava exatamente de um hospital público trabalhando a pandemia, me interessou para eu poder incrementar as minhas aulas, né? E mostra exatamente isso, onde é que nós somos corruptíveis, certo? Tudo bem? Então, olha só, bora aqui para esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui, ó, vocês acham que esse dado aqui, 3 a cada 4 brasileiros utilizam exclusivamente o Sistema Único de Saúde? Alguém aqui já se vacinou no sistema privado? Vou falar uma clínica que é referência em Belém, pelo menos, Climep. Alguém aqui já se vacinou ou levou seus filhos para vacinar na Climep? Ou qualquer outra clínica particular? Sim. Roberto. Sim, Roberto. Certo. Eu também fui quando o bebê era vacinado na Climep e os meus filhos, nas primeiras vacinas, fizeram Climep porque era coberto pelo plano de saúde. Porém, a partir de então, a partir de que eles ganharam os seus... Quando começam as campanhas do Zé Gotinha, da poliomielite, eles passam a ser vacinados no posto de saúde. HPV, eles estão agora na faixa etária de fazer a vacinação do HPV. E eles estão exclusivamente ingressos no sistema público de saúde. Então, eles fazem parte desses 4. Desses 3 brasileiros dos 4 que usam o sistema público de saúde, pelo menos com relação à vacinação. Certo? Olha só. População que usa apenas o Sistema Único de Saúde. Olha a distribuição desse mapa aqui. Norte e Nordeste, onde nós estamos. Mais de 80% da população utiliza apenas o Sistema Único de Saúde. Certo? Essa distribuição aqui no Sudeste e parte do Centro-Oeste, né? Ela modifica. E vocês podem até se assustar com essa distribuição aqui no Sul. Mas não se espantem, tá bom, gente? O SUS, ele é fortemente desenvolvido no sul do país. Inclusive, ele é grande referência de políticas públicas para o restante do país, o sul do país, tá bom? Olha lá com relação leitos de hospitalização alocados ao SUS em relação ao total do sistema. Olhem só, aqui. Menos de 65%, entre 65% e 80%, mais que 80%. Olhem só, o norte sempre muito frequente. Vagas de UTIs no SUS, né, em relação ao total do sistema. Tá bom? Então, olha só, aqui o dado que eu queria colocar para vocês. Dia 12 que eu capturei esses dados, tá? Nós somos 210, o que aqui? 210 milhões de pessoas, 147.125, né? 4 milhões de pessoas foram recuperadas do Covid e temos 457 mil em acompanhamento, certo? Isso aqui é pouco ou é muito, gente? É muita gente. É muita gente, tá? Dessas 557 mil pessoas aqui, ainda sendo acompanhadas, 95% delas com certeza estão ingressas dentro do sistema público, estão usando o SUS. E os outros 5% que estão lá nas Unimedes, Apvida, Amil, Saúde Bradesco, seja lá quais são os outros sistemas privados de saúde, esses também estão sendo notificados para o Sistema Único de Saúde. Porque vocês lembram que a participação do sistema privado
ela entra na saúde suplementar ao SUS. Lembram disso das nossas aulas? Hein? E aí eu peguei, claro que eu tinha que pegar os dados de Colares, olha só, né? Que eu sou, vocês sabem que eu sou uma aficionada por esse lugar, tá? Então, aqui são os dados de Colares e aqui os dados de Belém. Tudo bem? Eu trouxe para que vocês observem que são muitas pessoas sendo tratadas. Imagina se essas pessoas não estivessem tendo acesso, gente, aos serviços públicos de saúde. Dessas pessoas aqui, eu vou falar aqui. Eu vou falar com propriedade. Deixa eu pegar aqui esse negocinho bem aqui que a gente anota como é. Aqui, ó. Aqui. Aqui, gente. Eu vou falar para vocês com toda a propriedade dos 91 casos de Colares. Dos 91 casos de Colares, somente 4 pessoas tinham plano de saúde. Uma pessoa, ela era funcionária do Estado, do governo do Estado, CESPA, que trabalha lá. Uma pessoa é funcionária da Guarda Municipal de Belém, portanto, é atendida pelo IPAMB, e as outras 2 eram Unimed. Então, nós estamos diante de 87 pessoas que foram atendidas, né, acumulados, e que não tinham plano de saúde, que foram exclusivamente do SUS. Então, eu faço essa observação para que vocês possam acompanhar, né, para que vocês possam ter noção da realidade, que é real, tá bom? E é lógico que se tu disser para mim, Maíra, tu é uma defensora do SUS, sou mesmo. Eu sou. Eu preciso lutar por isso. Eu preciso chamar pessoas para esse lado, certo? E aqui eu tenho, então, a grande adaptação em tempos, né, do clímax da doença, tá? Que foram a formação de... Eu não consegui uma foto do Abelardo Santos, que eu queria colocar aqui, a foto do Abelardo Santos, que, inclusive, no domingo, né, a imagem, ela passou, né, de helicóptero por cima do hospital, e foi uma, não sei, mesmo para as pessoas que não são católicas, que estejam aqui, mas eu sou... E foi uma cena, assim, muito forte, né? Ela passar por ali, porque muitas pessoas perderam a vida, muitas famílias perderam a guerra para a doença ali, e aqui no hospital de campanha também do Hangar, né? Então, para que vocês tenham noção da dimensão de como foi. Aqui, olha o interior do hospital de campanha. Alguém aqui, gente, teve caso de notificação? Perdeu familiar ou amigo? Ou viu de perto como é que estava acontecendo o atendimento nesses hospitais de campanha e nos hospitais que foram alocados? Alguém teve essa experiência negativa, gente? Tá, tomara que não. Eu torço para que não, né? E para que a gente continue assim, tá? Olha, aqui, a questão dos respiradores. Aí eu vou tocar num assunto aqui, né? Que não foi só realidade aqui no Pará, não foi só uma realidade no Brasil, mas que muitos países também tiveram problemas na compra dos respiradores. Mas vamos falar, né, da nossa alcunha, né, do que é nosso, da nossa alçada. Alguém pode apontar algum problema com relação à aquisição dos respiradores? Alguém sabe de quem pode ter sido a culpa? Independente, gente, de política, eu não estou falando aqui de política, porque aprendam uma coisa com quem está há 20 anos, há 21 ingressos no sistema. Eu não trabalho para patrão, eu não trabalho para bandeira política, eu trabalho, né, dentro da saúde pública, eu trabalho para o povo, eu trabalho para um sistema que é regido no país inteiro, independente da bandeira que ele que vai assumir ele por 4 anos. Tá bom? Então, a minha fala, a minha opinião e o meu posicionamento, ele é ímpar. Ele não tem partido, ele é apartidário, tá bom? Então, eu só estou tocando nesse assunto para a gente falar do grande nó que é o sistema. Filosoficamente, o que foi que o sistema fez com relação à Covid? O que foi que aconteceu? O Ministério da Saúde viu a necessidade da aquisição de novos equipamentos, que foram respiradores, macas, olha aqui, deixa eu voltar essa imagem, divisórias,
ar-condicionado, aqui sistema de exaustores, né? Isso tudo teve que ser comprado novo, porque não tinha essa estrutura, né? Não existia essa estrutura. E aí, o Ministério da Saúde, então, o que ele fez, gente? Injetou dinheiro nos estados, em todos os estados da nação. Ele disse, tem tantos milhões de reais disponíveis para que vocês comprem em caráter de urgência. Quando a gente fala em caráter de urgência, a gente está falando sem necessidade de licitação, porque o processo licitatório, ele garante a lisura do processo de aquisição, né? Ou seja, é o processo licitatório regular, contínuo, que ele assegura, em tese, né, pelo menos na filosofia, assegura que eu como gestora, seja obrigada a comprar o que é mais barato, para que eu não faça a compra de um parente meu, né? Mas quando eu abro essa exceção em momento de pandemia, momento de epidemia e pandemia, em que eu preciso autorizar que essa compra seja direta, o que acontece? O problema está no sistema ou o problema está na gestão? O problema está na gestão. O problema não está no sistema. Certo? E vocês precisam entender, precisam começar a dialogar sobre isso. Porque nós fazemos parte desse sistema. Sejamos nós como usuários, como contribuintes ou como trabalhadores. Então, é nosso dever e atributo fiscalizar. E aí eu pergunto para vocês, como nós podemos fazer isso? Eu não vou perguntar nem se nós podemos, mas como nós podemos fazer isso? Alguém quer falar? Conselhos de saúde. Vocês sabem onde funciona o nosso Conselho Municipal de Saúde, quem é de Belém, quem é de Ananindeua, região metropolitana. Alguém aqui sabe onde funciona o Conselho Municipal de Saúde do seu município? Grande problema. Se a gente não sabe onde funciona o Conselho Municipal, que é a organização, que é o mecanismo que eu tenho para fiscalizar o governo que executa, que recebe o recurso e que executa, eu não estou sabendo cobrar. Entenderam como é que acontece a grande ciranda das cadeiras? É assim que acontece, tá? Então, filosoficamente, o sistema único está ali para ser usado, para ser trabalhado, para ser desenvolvido de maneira plena. Mas, infelizmente, o que acontecem são nós, principalmente são entraves, são desorganizações de gestão. Tá bom? Então, para vocês ficarem sabendo, o que foi que imediatamente o Sistema Único adotou durante a pandemia, né? Ele desenvolveu plataformas imediatamente virtuais. A gente chegou num determinado momento de colapso, onde a gente mesmo tendo criado leitos e leitos, a gente não... Vocês se lembram de quando a gente não tinha mais como contratar profissionais porque morreram muitos profissionais na linha de frente, muitos profissionais adoeceram, estavam doentes, muitos profissionais não queriam mais trabalhar, quiseram se isolar. Vocês são sabedores de que nós chegamos no momento em que a gente não tinha mais como elencar pessoas, quem já tinha sido formado, quem já era formado aqui, teve que ir no CRO para fazer um cadastro de voluntário para o Covid. Vocês souberam disso? A gente teve que ir. Quem já tinha se formado, tá? Nós dentistas, estávamos na iminência de sermos convocados, assim como as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, assim como as Forças Armadas, nós estávamos na iminência de sermos convocados para a linha de frente do Covid, porque nós não tínhamos mais no país pessoas para trabalhar. E aí, o que foi que o Sistema Único fez? Lançou plataformas. É o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um aplicativo onde as pessoas entrem em contato para pelo menos eu começar a triar, né,
sinais, pelos sinais e sintomas. Já que eu não vou conseguir ter acesso aos sinais, porque as pessoas não estão mais conseguindo vir, porque eu não tenho mais portas, eu não tenho mais uma infraestrutura instalada para atender essas pessoas, então vou pelo menos capacitar, eu vou pelo menos encontrar um dispositivo para que eu avalie os sintomas, para eu triar pessoas. E foram lançadas nas plataformas virtuais, os aplicativos de triagem. Certo? Vocês sabiam disso aqui ou não? Sejam verdadeiros comigo. Falem. Desse eu já tinha ouvido falar. Já tinha ouvido falar, né? E muitas pessoas utilizaram. Vocês acreditem, até hoje, esse sistema faz retorno. A gente vê o feedback das equipes ligando para os números cadastrados para fazerem o acompanhamento das pessoas. Se essas pessoas tiveram recidiva, se essas pessoas voltaram a ter febre, como é que elas estão de saúde. Eu falo porque na minha família, né, nós tivemos 2 casos que ficaram suspeitos. E aí, qual era a orientação? O meu irmão é médico, né? E aí tem 2 tios médicos, então qual era a orientação? A gente não sabe se é. E qual era o risco que a gente corria? Não sendo, e você indo a um estabelecimento desse, muito provavelmente você se contaminaria. Então, vamos usar, né, o aplicativo. E até hoje, o aplicativo, as pessoas que ficam do lado daqui do aplicativo, elas fazem contato com os meus parentes, perguntando. Negativou. Não era. Eles fizeram o teste e não era. Mas mesmo assim, eles fazem o acompanhamento das pessoas. Entendeu? Então, para a gente ver como é que são as linhas de trabalho do Sistema Único. Nós temos à disposição agora do teste rápido da Covid no Sistema Único. Nós temos a implantação e a implementação de estudos para vacina, para o desenvolvimento da vacina. Certo? Outra fonte muito importante, a notificação dos casos, sejam eles suspeitos ou confirmados. Certo? Isso aqui é uma plataforma, a DataSUS, certo? Onde os municípios fazem a informação diária dos casos no Ministério da Saúde, que geram os dados em tempo real de acesso para o mundo inteiro. Isso tudo, gente, é sistema único. Outra coisa que para mim também aqui é uma parte fundamental do nosso encontro. Alguém já acessou as plataformas UnaSUS? Universidade Aberta do SUS? Eu já. Aureliano, que mais além do segundo? Bora, meus amores. Ninguém mais teve acesso a essa plataforma, então eu vou fazer um convite com letras douradas no verso para vocês. Acessem UnaSUS. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Olha. UnaSUS. Acessem essa plataforma. Lá, gente, a gente faz cursos à distância. Em tempos de Covid, isso aqui foram só alguns que eu capturei para trazer para vocês. Tá? Olha, estão todos com a matrícula aberta até dia 20 de dezembro, eu acho que de 2020, 20 ou 12 de dezembro, alguma coisa assim. Tá? Olha só esse curso à distância. Orientações gerais ao paciente com Covid na atenção primária à saúde. Nós, quando vamos trabalhar lá na estratégia de saúde da família, a gente está trabalhando na atenção primária à saúde. É nosso atributo comum dentro da estratégia de saúde da família ou não fazer orientação para esse paciente com Covid? Outro curso, manejo clínico da Covid na atenção primária à saúde. Outro curso, orientações sobre Covid na atenção especializada. Certo? Então, esses foram só alguns. E fora a temática da Covid, existem vários cursos que são ofertados pelo Sistema Único de Saúde para nós, para a população em geral. Ele vai, inclusive, te perguntar, você é estudante de saúde, você é profissional formado, qual sua área? Ele vai te orientar, ele vai até te sugerir cursos. Tá bom? Então, quando eu trouxe essas informações, eu trouxe a título de instigá-los a olhar, a despertar um novo olhar pelo sistema,
Tá bom? Olha aqui. Pessoas com sintomas gripais que buscaram atendimento de saúde no Brasil. Vejam só. Olha aqui a distribuição. Pronto-socorro privado, ambulatório ou consultório privado, hospital público e privado, né? Ou ligado, público ou privado, relacionado às Forças Armadas, hospital privado ou ligado às Forças Armadas, hospital do SUS, pronto-socorro e posto de saúde. Observem a discrepância que há na prestação de serviços da rede privada e da rede pública. Vocês acham que isso aqui é pouco ou é muito? É muito, né? E aí, nós vamos então ver quais são os maiores entraves, quais são os nossos maiores nós dentro do sistema. Observem bem esse comparo. Vou até tirar esse negócio aqui da minha frente aqui. Tem o toque, né? Olhem só, qual talvez seja, tomando-se por base, essa referência que eu estou dando para vocês bem aqui, da discrepância que houve, né, na prestação de serviços entre o sistema público e o sistema privado durante a pandemia que ainda está acontecendo, eu gostaria de chamar a atenção para o que acontece na distribuição do financiamento. Olhem só. A saúde pública recebe 103 bilhões por ano, tá? De financiamento dos seus serviços. Sendo que a mesma atende a 75% da população, ok? A gente já viu lá atrás esse dado, né? Que 3 a cada 4 brasileiros, ou 4 pessoas, porque eu não gosto de falar de brasileiros, porque se ele é um sistema universal e a gente já viu que ele atende estrangeiros, independente de raça, de credo, de condição, certo? Eu jamais poderei receber um tratamento hostil de chegar na rede pública e não ser atendido porque eu tenho plano de saúde. Ah, você não deveria estar aqui porque você tem plano de saúde, é meu direito. O meu acesso está garantido na lei através do princípio doutrinário da universalidade. Tá bom? Então, nós já vimos que 3 a cada 6 indivíduos no Brasil, 3 a cada 4 indivíduos no Brasil são atendidos pelo sistema e exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Agora, olhem a discrepância. A saúde suplementar, que é a saúde privada, recebe 90,5 bilhões para atender 25% da população. Olha só, vejam quanto é discrepante. Se 75% da população, se eu dou 103 bilhões para atender 75% da população e dou 90 bilhões para atender 25% da população. Isso aqui não está errado? Não precisaria ser visto por uma questão de distribuição equânime, para pelo menos ser um pouco mais igualitária, certo? Então, esse aqui é um grande problema também do Sistema Único de Saúde. Outro grande problema que nós encontramos no Sistema Único é a distribuição dos profissionais de saúde, tá? A grande maioria dos profissionais de saúde, principalmente médicos, eles estão concentrados nos grandes centros urbanos. E aí nós vamos tocar num assunto muito importante, que foi o ocorrido em 2019, com a extinção do programa Mais Médicos. Vocês sabem o que era o programa Mais Médicos? Alguém sabe aqui? Alguém pode falar sobre o programa? Ele visava levar médicos para regiões que são mais afastadas, onde não tem acesso a médicos. Isso, né? Através da contratação de profissionais nacionais ou estrangeiros com compatibilidade do quê? Profissional, né? Das suas graduações. E aí
O que foi que aconteceu? Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acabar com esse estrangeirismo no nosso país, nós vamos parar com esses médicos para irem lá, para essas zonas distantes, nós vamos levar os nossos médicos. Porque no Brasil nós temos muitas academias de medicina. A gente está formando muita gente e a gente precisa dar emprego para o nosso povo. Porque uma das grandes críticas ao programa Mais Médico era o quê? O consórcio, né, que foi firmado entre os países, onde o recurso ele era, em parte, destinado e depositado na conta do país, do médico de origem. Né? Então, eles alegavam que os recursos eles eram alocados para outro país para serem gastos e não eram investidos no nosso país. Mas o que foi que aconteceu conosco, gente? Os nossos médicos recém-formados no nosso país, eles querem ir para esses lugares longínquos, eles querem atravessar de canoa no Popopô. Respondam. Não. Não. Essa questão do incentivo financeiro é o que dificulta o médico formado aqui a ir para essas regiões mais afastadas. Geralmente, por exemplo... Não, pode falar. Não, isso é uma das questões, a questão financeira. Por quê? Porque o nosso médico nacional, ele já entendeu que se especializando, né, ele tem a probabilidade, a propensão de ganhar melhor. Então, ele ir para uma zona distante, ele fica longe da especialização dele. Ele vai ficar longe da especialidade dele. Certo? Então, a questão salarial, o corporativismo. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não consigo no município de Colares, eu não consigo um médico para... O médico plantonista do meu município, ele chega no sábado às 9 da manhã, 9 da manhã. Ele trabalha de 9 da manhã do sábado até às 5 da manhã da segunda. Ele nem trabalha 48 horas, ok? Ele nem trabalha 48 horas, ele trabalha 40 horas, 44. Quando ele não chega atrasado. Eu não consigo um médico que vá fazer esse plantão de 40 horas por menos de 5 mil reais. Se eu ligar, se o médico 1 diz para mim que não vai, aí eu ligo para o médico 12, eu digo, doutor, não dá para o senhor ir por 4.500? Ele diz, não dá. Aí eu digo, mas eu vou tentar com outro médico. Ele rapidamente entra em contato com o médico que estava trabalhando lá de fulano, eles estão me ligando, me oferecendo 4.500, ele diz, não aceita. E ele não aceita. Isso se chama corporativismo. Então, são muitas variáveis que incidem contra essa distribuição dos nossos profissionais médicos na capilarização da saúde. Certo? Então, esses são alguns dos nós da saúde pública, sem contar a má gestão e o subfinanciamento, né? A gente sabe que é uma realidade que existem desvios de recursos. Nós sabemos disso. Quem aqui não ficou sabendo há uns 3 anos atrás existem várias máfias, né? Mas eu vou falar pelo menos dessa que ficou, que o Fantástico até que fez essa reportagem, que ele falou, ele mostrou a máfia das próteses de fêmur, né? As próteses de fêmur. Como era que se dava? Era destinado um determinado valor para prótese, e aí eles fizeram uma máfia, fizeram um cartel de distribuição da prótese, onde o país não conseguia comprar prótese que não fosse daqueles distribuidores. Entendeu? E depois foram descobertos médicos, foram descobertos secretários de saúde, foram descobertos prefeitos, vereadores. Então, infelizmente, gente, é o que eu falo. A gente precisa ter conhecimento de causa para falar do sistema. Muito melhor do que a gente falar é a gente se apropriar do que ele é, né? É claro que ele tem falhas, é óbvio que ele tem falhas filosóficas, é óbvio. Por exemplo, uma das falhas que ela tenta, ao longo desses 30 anos, ser saneada, e que ela até vem sendo trabalhada de uma melhor maneira a partir da municipalização e da regionalização, é o atendimento das especificidades locais,
né? E aí eu gosto de citar o exemplo, por exemplo, das unidades móveis de saúde fluviais. Vocês acham que lá em Brasília eles poderiam desenvolver o raciocínio de que eles tinham que pensar no desenvolvimento de um barco que pudesse chegar numa localidade, num furo de igarapé, num furo de rio para atender uma população ribeirinha? Não. Então, nós passamos muito tempo no ostracismo dentro do sistema que não atendia às nossas necessidades. Então, nós aqui na ponta, trabalhadores da saúde, começamos então a pleitear através do movimento, das conferências municipais de saúde, que saíram para as conferências estaduais, que saiu para a Conferência Nacional, e que então foi pleiteada e foi atendida a necessidade. E hoje nós temos as unidades móveis fluviais de saúde, prestando serviço aí nos nossos rios da Amazônia. Certo, gente? Tá tudo bem até aqui? Então, eu gostaria de encerrar o nosso encontro, né, com essa grande bandeira. Eu acredito que a gente tenha conseguido levantar um momento de reflexão, e eu gostaria de deixar aberto para a gente conversar a respeito disso. Quem quisesse emitir a sua opinião, quem tiver vergonha de falar no microfone, como eu não tenho, que eu sou sem vergonha mesmo, eu e o Aureliano, né? Que a gente, o Renato também pode falar, Roberto. Que a gente possa fazer ponderações, colocações, que a gente faça esse momento de troca de saberes. Vamos lá, gente. Façam pelo chat, façam pelo microfone. Bora. Podem falar. Vou abrir aqui a tela. Vamos lá? Cadê o chat? Falem comigo. Roberto, bora. Cadê tu? Não me abandona. Estou aqui, professor. Oba, fala. Então fala. Eu reconheço hoje, eu tenho a noção do que é o SUS, porque antes eu realmente não tinha essa noção. Mas a partir do momento que eu tive problemas com o meu plano de saúde, eu fiquei como um barco à deriva. E num dos piores momentos da minha vida, que eu precisei realmente de atendimento, eu fui socorrido pelo SUS. Uhum. E eu fui socorrido pelo SUS. Eu procurei um hospital de grande porte e pude perceber sobre o atendimento, sobre o acolhimento, a maneira como eu fui atendido. Eu sofri um acidente muito grave, eu tive traumatismo crânioencefálico, e no momento que eu estava sem plano, eu tive muitos problemas com o meu plano de saúde, na questão de atendimento mesmo. Uhum. E hoje eu reconheço que o SUS realmente é uma conquista para o brasileiro. Se a gente for comparar o Sistema Único de Saúde no Brasil com outros países que trabalham com esse sistema universal, como a senhora citou, no caso de Cuba, Cuba está bem na frente, né? Bem mais antigo, eu acho que tem o dobro de tempo, né? Isso. Se nós temos a lei 90-90, 80/90. Isso, completando 30 anos, a senhora tão bem falou, em Cuba, se eu não me engano, tem o dobro. Eu acho que é mais ou menos isso, é o dobro. É o dobro, acho que é da época da Revolução Cubana. Da Revolução Cubana. Eu já estive uma lá. conquista. Eu já estive, eu sou comissário de bordo aposentado, então eu posso dizer do que eu vi. Eles trabalham muito em Cuba com atenção primária, com a prevenção. Prevenção e promoção. Promoção de saúde, mas o atendimento nos hospitais ainda requer muito cuidado, tem uma necessidade muito grande de material, a pobreza é muito grande. E aqui no Brasil, apesar do sistema ser mais jovem, ao contrário, mas né? Eu creio que nós estamos muito na frente. Nós ultrapassamos Cuba com certeza. Relação à infraestrutura logística, porque a nossa economia é aberta. Então, a nossa captura de recursos financeiros para investimento no SUS é que fez com que nós superássemos a prestação do serviço de Cuba. Nós não conseguimos superá-los em filosofia, porque nós já temos lá
um povo usuário consciente e nós temos trabalhadores compromissados. Sim. Assim como eu conheço o sistema do Chile, porque minha esposa é chilena, eu viajo muito para lá no período de férias e vejo como é diferente, como o atendimento, o primeiro atendimento, o atendimento primário é tão difícil, requer as pessoas que não têm condições financeiras e precisam de um atendimento na área de saúde, tem que passar por um processo muito longo, eu diria assim, com a assistente social, para ver se realmente pode ser atendido. Existe uma dificuldade muito grande. Aqui não. Aqui a gente percebe que a porta está aberta, o sistema realmente Antes, versátil. eu gostaria de frisar, né? O tema que eu pensei para a gente vir conversar foi Covid, né? Porque nós estamos vivendo isso, nós inclusive estamos afastados por causa disso. Mas falando dos estrangeiros, a gente não pode deixar de lembrar do que aconteceu com a nossa Venezuela. Boa Vista, minha família mora em Boa Vista, eu tenho grande parte da minha família mora em Boa Vista, e eu estive em Boa Vista em 2015, e se nós formos observar o que aconteceu com a cidade de Boa Vista a partir do colapso de Venezuela, é lamentável, é triste, mas saibam que hoje a maioria das pessoas que são atendidas no Sistema Único de Saúde de Boa Vista são venezuelanos, graças ao Sistema Único de Saúde. Né? O que seria dessas pessoas se nós não tivéssemos um sistema universal, gratuito? Roberto, obrigada pela sua contribuição. Você sempre... Nada, professora. Boa noite a todos. Formidáveis. Vamos lá, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer contribuir mais alguma coisa? Eu só queria ressaltar que a importância daquilo que tu falaste, por exemplo, que a gente tem que realmente conhecer mais o SUS, a maneira como tu falaste, de uma maneira mais abrangente, tem aquele contato que nem percebe. Eu acho interessante isso. Uhum. É assim, como eu sou uma grande, eu sou uma grande, eu digo assim, que eu sou uma grande militante do sistema, né? Eu amo o Sistema Único de Saúde. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu, na verdade, nem sei fazer outra coisa que não seja saúde pública. Eu amo isso, né? Eu digo para minha mãe que eu aprendi, eu cresci vendo ela fazendo. Então, é como eu digo que é um hábito de família, praticamente, né? Então, por ser uma grande militante, eu aceito que a gente critique, eu até convido que a gente faça críticas. A gente precisa de criticar isso, porque se não há críticas, parece que está tudo certo. E não existe nada 100% certo. Fala, moleque. Isso é bonito. Só tua mãe que acha. Desculpa. Então, mas que a gente faça crítica construtiva. Porque a gente só falar que ele não presta, dizer que as pessoas estavam batendo na porta dos hospitais de campanha e não estavam sendo atendidas. Por que não estão sendo atendidos? Estão mandando a volta para casa. Sem eu pensar por que não estava sendo atendido, é leviano. Né? Então, é muito legal quando a gente... Bora, Camila, tô escutando que tu já te mexeste aqui no teu fone. É que, na verdade, o problema em si não está nem no SUS, o problema está na corrupção. Isso. Porque se não fosse... Porque em si o sistema de saúde, ele é um sistema perfeito. A gente teria recursos, sim, principalmente agora na pandemia, em relação ao Covid, a gente tem, sim, a capacidade de ajudar todos que estavam precisando. Teríamos condições de comprar tudo que era necessário, sim. Mas por conta da corrupção, dos desvios que acontecem na saúde, a gente não conseguiu. Eu acredito que, na verdade, até todas essas mortes foram ocasionadas justamente por isso, porque se tivesse o recurso, se todas as coisas ocorressem como deveriam ocorrer, a gente não estaria passando por isso, pelo menos nesse estágio. Muito bem, Camila, é isso mesmo. E aí, aqui pegando o gancho da tua fala, o que eu vou falar? O que eu vou pontuar? Onde nasce a corrupção? Em quem está a corrupção? Nesse contexto, o que é corrupção? Né?
Sim. É isso que a gente precisa repensar. Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma opinião em construção. Eu nunca digo que eu tenho uma opinião formada. Eu sempre digo que eu tenho uma opinião em construção a respeito de tudo na minha vida. Porque a partir do momento que a gente fecha um conceito, a gente não aprende mais, né? Então, isso não faz parte de mim. Então, eu tenho a construção de uma opinião a respeito disso. A corrupção, amores, meninos meus, meninas minhas, ela nasce em cada um de nós. Ela está em cada um de nós. Quando eu não reconheço que eu sou parte do sistema, eu já sou parte do sistema obrigatoriamente como contribuinte. Obrigatoriamente, porque quando eu compro... puxei meu punho. Quando eu compro 1 quilo de arroz, eu sou o contribuinte do sistema. Então, eu não posso nem dizer que não, porque eu sou obrigada a contribuir. Beleza. E aí, eu acabo sendo usuária de um sistema, que eu acabo não sabendo que eu estou sendo, né? E quando eu vou trabalhar nele, certo? Então, mora aí a passividade e possibilidade da corrupção. Quando eu sou dentista e eu aceito ou eu proponho, olha, gente, o que eu vou falar, eu não vou falar contra nenhum colega, contra nada, nem ninguém. Eu estou falando de sistema único de saúde, estou falando de filosofia. Então, prestem bem atenção. A prefeitura municipal, uma determinada secretaria municipal de saúde, recebe um recurso X, que ele é denominado de incentivo. Pegue lá a Política Nacional de Atenção Primária à Saúde, dentro da estratégia, programa, né? Dentro da política e do programa Estratégia de Saúde da Família, você vai ler incentivo financeiro à estratégia de saúde da família. Incentivo. Não é financiamento, ele diz incentivo financeiro, tá? Para subsídio da estratégia. E aí, o Ministério da Saúde manda esse recurso específico para uma conta da Secretaria Municipal de um determinado município no Brasil. No Brasil. O prefeito chama o secretário de saúde e diz, presta atenção, vamos supor que hoje o recurso seja de 8 mil. Vamos supor, estou chutando. Chama um dentista e diz para ele, o dentista tem que trabalhar quantas horas na estratégia de saúde da família? 40 horas semanais. Ele tem que trabalhar de segunda a sexta, tem que trabalhar 40 horas semanais. Então, o que deveria acontecer era que ele deveria receber um valor X para trabalhar as 40 horas semanais. Beleza, até aqui tudo certo. Mas o prefeito, junto com o secretário, eles não querem subsidiar o programa, eles querem pegar somente o recurso que é mandado pelo Ministério da Saúde e pagar a estratégia toda. Então, o que ele faz? Ele chama o dentista, o médico, o enfermeiro, que seja, e diz assim, olha, doutora, eu sei que para a senhora trabalhar 8 horas aqui por dia no meu município, a senhora quereria ganhar 10 mil, vamos supor. A senhora ia querer ganhar 10 mil, mas preste atenção. Eu lhe pago 2.500 para a senhora vir 2 vezes na semana atender a população. A senhora topa? Aí eu vou perguntar para vocês. Quantos colegas vocês conhecem que fazem acordos? Eu conheço pelo menos 50. Eu estou falando só aqui de perto, porque eu nem estou falando de municípios longe do Pará. Não sei de Afuá, não sei sei lá, de Oriximiná. Isso é corrupção ou não é? É corrupção. A corrupção está no prefeito, está no secretário de saúde, e infelizmente está no lado mais fraco, que é o profissional, que por falta de corporativismo, aí vocês se lembram do que eu falei dos médicos? Eu consigo algum médico para trabalhar por menos de 5 mil reais? 40 horas? Não. Mas eu consigo dentista. Por quê? Porque nós somos uma categoria e uma classe desprivilegiadas. Nós somos desprotegidos e desamparados por sindicatos, né? Por entidades de classe que possam defender as nossas causas. Então, acaba que nós somos passíveis de corrupção para com o sistema. Certo? Então, dentro dessa minha colocação, eu gostaria que a gente passasse a refletir como é que eu posso lutar lá na ponta. Né?
Ah, Maíra, tu vem me dizer que eu não vou aceitar um emprego porque eu tenho que... Não é isso. Aceite o emprego, mas transforme o lugar que você esteja. Pelo menos informe a população dos direitos que ela tem. Porque se ela... Olha só como funciona. Se eu chegar na comunidade que eu trabalho, eu vou atender 2 vezes na semana, eu vou modificar a realidade daquela população? Não. Porque, diante dos atributos da estratégia de saúde da família, dentro da atenção primária, estão preconizadas várias frentes de trabalho. Dentre elas, a promoção, a prevenção, o controle, diagnóstico, né, encaminhamento, reencaminhamento, referência contra referência. E eu mal arranco o dente. Eu arranco o dente quando tem luva, quando tem luz, quando tem atendente, quando tem álcool, quando tem fósforos, quando tem... Ou seja, quando eu consigo, eu arranco o dente, né? Mas, se eu me comprometo a mudar o pensamento daquela população com relação aos direitos que ela tem, de garantias de saúde, eu consigo instigar e fomentar que aquela população pleiteie os seus direitos à saúde. Certo? É fácil? Não, não é fácil. Por isso que existem alguns loucos como eu que fazem. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Hein? Eric tá muito calado. Valdivino, tô te vendo. Oi, Valdivino. Tudo bem? Renatinho, tu ficaste muito calado. Fala comigo. Sai daqui, José, que eu tô dando aula, garoto. Tá. Então, meus amores, eu nem sei quanto tempo nós temos de meeting. Nós já estamos nas 8h10, né? Eu gostaria de encerrar o nosso momento, uma vez em que foram muito produtivas as contribuições. Eu gostaria de agradecer o encontro com vocês, né? Quem dera que nós tivéssemos muito mais oportunidades de fazermos conferências, de fazermos rodas de conversas, né? Mas eu sempre, como sempre, durante as aulas, durante os nossos encontros nos corredores da faculdade, eu sempre me deixo à disposição para que a gente converse sobre qualquer temática pertinente ao assunto, né? Eu sempre digo para vocês que quando vocês estiverem dentro do sistema, que vocês precisarem de socorro, precisarem de ajuda, Maíra, pelo amor de Deus, o que eu faço? Né? Como é que eu faço? Eu cheguei num lugar que eu tenho que trabalhar como dentista, eles me colocaram naquele lugar lá e eu tenho que trabalhar como dentista. Me ajuda. Pode me ligar, pode me mandar mensagem, pode me procurar, que vocês com certeza terão uma aliada de vocês para o desenvolvimento do trabalho, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer esse encontro, no qual vocês destinaram o tempo e a paciência de vocês para estarem escutando sobre a preciosidade que nós temos e muitos de nós não sabemos. Eu espero ter contribuído com um pouquinho na reflexão de vocês com relação ao sistema, tá bom? Um beijo para vocês. Até os nossos próximos encontros. Tchau.